Dando continuidade ao que nós introduzimos na primeira aula, nós vamos fazer uma pequena introdução ao sistema anímico, porém antes nós vamos fazer um alerta e mostrar alguns conceitos que irão facilitar nosso entendimento ao nos dar uma imagem ou uma ideia concreta para que a gente possa ter uma referência para então podermos desenvolver alguns conceitos. Então, o primeiro alerta é para que a gente possa fazer com que esse vídeo seja acessível a qualquer pessoa, independente da pessoa ter conhecimento prévio sobre o assunto. Então, em alguns momentos, nós poderemos ser muito rasos e superficiais em alguns exemplos e modelos explicativos. Nosso intuito maior é que todos os interessados possam acessar as nossas ideias básicas. Então, desde já peço desculpas aos mais críticos, certo? Então, quando a gente entrou lá no primeiro grau, no quinto, quarto ano, a gente teve a ideia dos números naturais. E a partir do zero, você vai sempre acrescentando o seu sucessor. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E assim vai. Se eu for nesta ladainha, né, nunca vou acabar. Então, do zero até mais infinito, nós temos o conjunto dos números naturais. Correto? Então, essa é uma ideia de infinitude, o mais infinito. Se nós pegarmos uma reta, partindo de um ponto de referência, um ponto origem, o ponto zero, se eu der um passo para a direita, suponhamos que eu tenha um espelho, então quando eu der esse passo para a direita, no espelho vai aparecer minha imagem com um passo para a esquerda. Se eu der 2 passos para a direita, no espelho vai aparecer uma imagem de 2 passos para a esquerda. E assim sucessivamente. 3 passos para a direita, 3 para a esquerda, 4 para a direita, né? E assim vai até quando, teoricamente, eu chegar no mais infinito, o meu espelho vai mostrar o menos infinito. Dessa forma, nós temos um número, conjunto dos números inteiros, que nos dá a noção de menos infinito a mais infinito. Correto? Dentro dos números inteiros, nós temos os números naturais. Então, essa ideia de finitude, quer dizer, os números naturais, apesar de serem infinitos, ele ainda é menor ou menos, né? Quer dizer, o conjunto dos números inteiros tem mais qualidades intrínsecas que o conjunto dos números naturais não tem. Fazendo uma relação muito precária, mais ou menos assim seria a fonte criadora que nos deu a vida, assim. Nós somos criados infinito, enquanto logos, divino, e somos semelhantes a ele, porém nós não temos a infinitude dele, apesar de sermos infinito. Uma outra ideia de infinitude vem quando eu pego, por exemplo, entre 0 e 1, eu posso fazer várias divisões. Né? Pegando só esse intervalo entre 0 e 1, eu posso dividir ele em 2 pedaços. Cada um será metade. Eu posso dividir em 3 pedaços, cada um será 1/3. Posso dividir em 4. Então, pegando todos os números naturais como denominador, ou seja, as partes que eu vou cortar, em 5 partes seria quintos, e assim até chegar aonde? Até chegar em infinito. Então, nós temos outra ideia de infinitude aqui, certo? Então, dentro dos números naturais, aparecem o conjunto dos números racionais, que são chamados, né? Que é outra ideia de infinitude. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós somos infinitos em várias proporções, certo? A nossa noção de infinito mostra que existem inúmeros tipos de infinitudes. Agora, uma outra ideia que eu quero dar é referente ao holograma. Então, essa figura que aparece aí, apesar dela estar no plano, ela dá a ideia de tridimensionalidade. Parece que eu posso pegar nessa bola, certo? Então, isso é um holograma.
Os hologramas foram criados em 1948 pelo físico húngaro Denis Gabor, que foi Prêmio Nobel de Física de 1971. Ele fez uma aplicação prática após a invenção do laser nos anos 60. Essa aplicação prática serve como forma de registrar imagens, também é usada pela física como uma sofisticada técnica para analisar materiais e fazer armazenamento de dados. Então, a holografia, o termo foi cunhado a partir de logos, que vem do grego, que significa todo ou inteiro, e grafia, sinal ou escrita. Então, a holografia é a escrita que pega o máximo possível da totalidade dos detalhes a serem registrados, né? Então, é um método de registro integral da informação com relevo e profundidade. Daí, essa imagem que a gente vê como forma tridimensional. Então, os hologramas, eles possuem uma característica única. Cada parte dele possui informação do todo. Isso advém da propriedade de distributividade que ele tem. Ou seja, se eu pegar um pedacinho, cortar, né? Eu imprimo um holograma, se eu cortar um pedacinho dele e ampliar, ele vai dar exatamente a mesma figura original. Então, essa figura que nós estamos projetando aqui na tela, certo? Se eu imprimir e rasgar só a pontinha dela, um pequeno pedacinho, e esse pequeno pedacinho eu pegar e ampliar, ele vai dar essa mesma imagem que vocês estão vendo aí. Incrível, né? Então, essa é uma propriedade de holograma. Por que nós pegamos também essa ideia de holograma? Porque para nós enquanto seres, nós somos logos divinos ou inteligências divinas que fomos criados pela fonte divina, que aqui no Ocidente nós chamamos de Deus, erroneamente, porque essa ideia de Deus dá uma ideia como se Deus fosse um indivíduo, mas isso é uma outra discussão. Então, mas vamos chamar nesse momento de fonte criadora. Essa fonte criadora que os chineses chamam, eles falam que é indefinível, então eles chamam de Tao, ou o caminho, ou a essência, o caminho da perfeição, nos criou como hologramas dele mesmo. Correto? Então, nós temos, por exemplo, essa imagem holográfica aí, olha, são vários edifícios que, apesar de estar no plano, dá a ideia de profundidade. Então, o holograma nos transmite a sensação de tridimensionalidade. Nós, então, vamos partir do princípio que nós somos hologramas divinos. Se Deus é Deus, né? Deus nos criou igual a Ele, então somos deuses? Essa é a pergunta. E a resposta, para não dizer que eu estou dando a resposta, eu vou dar a resposta que está na Bíblia. No Salmo 82 está escrito, eu disse, vocês são deuses. Em João, capítulo 10, versículo 34, também está escrito, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podereis fazer. Então, essa frase é atribuída a Jesus. Então, Jesus, assim como lá no Salmo 82, diz que nós somos deuses. Então, compreendendo essa noção de deidade a partir de hologramas, então a fonte divina ou o princípio criador nos criou iguaizinhos a ele. Nós somos deuses. A única diferença é que ele sabe que é Deus, mas nós não sabemos que somos deuses. Por isso que nós passamos em vários mundos para completar nosso aprendizado e cada vez mais poder desenvolver esse despertar para a deidade que somos. Então, o Logos cósmico, também chamado de Logos, centelha divina, nós somos esse Logos e viemos habitar o mundo. Os universos são hologramas de quem nos criou, o inominável nos criou como tal, os chineses chamam, né, como o caminho, nos criou como uma realidade holográfica de si mesmo. Essas realidades holográficas são chamadas de logos, que contêm o conjunto harmônico de leis que regem
todos os mundos, que se manifesta nos mundos através de uma espiral dourada, inicialmente descendente, depois ascendente também, que será assunto de outros encontros nossos. Então, Logos, enquanto centelha divina, é uma inteligência cósmica que é onipresente, ou seja, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, está em todos os lugares, tem uma ação ativa, transformadora e ordenadora, igualzinho a quem nos criou. Em sua ação sobre a realidade, as escolas iniciáticas dão denominações diferentes. Uma escola chama de centelha divina, a outra chama de eu superior, eu sou, o Pai, e etc. Por aí vai. Então, quem nos criou, que os chineses chamam de o Tao ou o caminho, criou hologramas de si mesmo. E cada um de nós representamos um Logos que fomos criados por ele. E esse Logos precisa ter a experiência, porque apesar de ser perfeito, não sabe que é perfeito. Daí a importância de estar em vários mundos para passar por várias experiências e poder, através dessas experiências, cada vez mais poder despertar essas consciências divinas que habitam em cada um de nós. Então, quando nós chegamos neste mundo, esse mundo é um mundo mais denso. Como nós somos criados enquanto Logos divino, nós somos criados com uma frequência muito elevada, incapaz de adentrar nesse mundo que é um mundo denso. Então, o Logos cria uma mônada e essa mônada vai criar também hologramas de si mesma, formando aquilo que é conhecido como sistema anímico. O que é o sistema anímico? É um sistema que manifesta e mantém a vida neste mundo. A nossa alma é criada também através desse sistema anímico. Nós temos uma alma coletiva e nós temos uma alma individual. Essa alma individual, que depois vai se tornar mais, quando se adensa mais, como veremos mais para frente, vai se tornar o ego, que é a manifestação da individualidade, também é criada pelo sistema anímico. Então, nós temos uma alma individual e uma alma grupal também, no caso dos seres sencientes. Então, a mônada adentra no sistema anímico, que sustenta todas as atividades orgânicas, intuitivas, perceptivas, os sentimentos, os pensamentos, etc. Então, tudo que somos é criado a partir do animismo. Sistema anímico, ele é criado pela necessidade. Agora, qual necessidade? A necessidade de poder penetrar num mundo que é muito denso. Como que o Logos divino, que tem a sua essência numa frequência extremamente elevada, vai poder chegar nesse mundo e habitar um corpo físico. Então, acontece um fenômeno como o que nós vamos falar aqui para fazer uma correlação, que é o sistema de uma usina elétrica. A usina elétrica, quando produz a energia, ela produz uma energia que vai sair em torno de 18.000 watts. Essa energia em 18.000 watts, se ela chegar aqui dentro de casa, ela vai espocar, ela vai estourar essa lâmpada que está aqui. Essa lâmpada não vai aguentar. Então, a mesma coisa seria se o nosso Logos divino adentrasse num corpo físico como esse. Ele não ia aguentar, ia explodir. Então, é importante acontecer de uma forma como numa usina elétrica. Lá na usina hidrelétrica, ao fabricar a energia, ela é fabricada com 18.000 watts,
na estação geradora. Depois, ela passa por transformadores numa subestação de transmissão, e a energia vai cair de 18.000 volts para 13,8 mil volts. Então já teve um pouco de descenso, né? Já teve uma queda de energia. Daí ele vai passar para a rede de distribuição e essa energia vai cair cada vez mais. Passa por transformadores e vai para cair 110, 220 para não poder causar danos quando entrar na nossa casa. Aí pode entrar na nossa casa. Ao chegar na nossa casa vai estar com 110, 220. Então, esse processo é chamado de descenso energético. O Logos, para poder comandar um corpo físico aqui embaixo, vai lançar mão de um processo semelhante, também chamado de descenso energético. Então, nós temos o nosso espírito, e a partir desse Logos, ele forma uma mônada, como eu falei inicialmente. Essa mônada vai dar origem ao espírito e vários corpos. Para que esses corpos? Para que a gente possa fazer o descenso e nossa essência divina, que é o nosso Logos divino, poder chegar de alguma forma aqui e coabitar neste corpo físico. Daí nós vamos construir 7 corpos: átmico, búdico, o mental superior ou causal, o mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Então, essa repercussão de descenso dá origem àquilo que é chamado de agregado humano. E o espírito, dessa forma, vai poder descer com as suas informações até o corpo físico, através desse descenso energético. Então, por que o espírito precisa de corpos? Por causa do descenso energético. Nós temos o nosso Logos tem uma energia muito elevada, que ela precisa chegar num campo mais denso, que é o corpo físico. Se não for através de um descenso energético, seria impossível. Então, da mesma forma que a potência da energia que sai de uma usina hidrelétrica sofre um descenso energético, para acender uma lâmpada sem explodi-la, a energia vinda do espírito também sofre uma adaptação energética através desse descenso para poder agir nas diversas dimensões sem danificar os corpos que ela irá utilizar. Certo? Então, isso é chamado de agregado humano. É chamado de agregado humano. Nós temos o átmico, corpo búdico, que representa o eu superior, e nós temos o corpo mental superior, ou causal, mental inferior, o corpo astral, duplo etérico e o corpo físico, que é chamado de eu inferior. Então, o eu superior é composto pelos corpos átmico, búdico e causal ou mental superior. Ele é permanente, é sempre o mesmo em todas as encarnações. O eu inferior representa o ego, de onde vem a nossa personalidade em cada existência. É composto pelos corpos mental inferior, astral, etérico e físico. Então, cada existência, nós temos uma personalidade que vai dar uma característica desse eu inferior num determinado espaço-tempo, né? Onde a pessoa vive, naquele período que a pessoa vive, 50, 60, 70 anos, etc., quanto for, né? Então, ele não é permanente, vai se modificar para cada nova encarnação. Na encarnação passada, eu fui uma mulher, nesta eu sou homem, certo? Então, o perispírito, como é chamado no Espiritismo, ele é composto pelo corpo astral, pelo corpo mental inferior e pelo causal ou mental superior. O espírito, pelos corpos búdico e átmico. E o físico, pelo corpo físico e pelo
duplo etérico ou corpo etéreo ou corpo etérico, como dependendo da escola ele é chamado. Então, o que eu quero dizer? O corpo, aqui no plano físico, nós temos dois corpos coabitando. O duplo etéreo, que a gente não vê porque é de uma matéria física, é físico, mas é menos denso. O jeitão do nosso corpo físico é o jeitão do duplo etérico. Ele também é chamado de modelo organizador biológico. Por quê? Porque ele organiza todas as estruturas do nosso corpo físico. O que eu quero dizer com isso? Nós temos no duplo etéreo um coração. Esse coração, ele desenha o coração físico que nós temos. Nós temos um fígado lá, que ele desenha o fígado físico. E assim todas as estruturas, tecidos, nervos, funções que nós temos, todas são desenhadas pelo duplo etérico que traz para nós. E esse duplo etérico vai tramar durante toda uma existência para que a gente não adoeça, se a gente adoecer, para a gente se restabelecer o mais breve possível e etc. Certo? Bom, então nós temos um eu superior, formado pelo corpo átmico, ou espírito, cujo atributo principal é a vontade. Nós temos um corpo búdico, que guarda todo o nosso banco de dados, arquivando todas as aprendizagens das vidas passadas, tudo que nós fomos, sentimentos, pensamentos, emoções, etc. Tudo está armazenado ali naquele banco de dados do nosso corpo búdico. Dele vem a intuição. Então, a intuição é vinda de um corpo superior. Muitas vezes a pessoa vem algumas ideias na cabeça, ela fala, eu estou com a intuição. Não, a intuição é superior. A intuição ela tem relação mais com o coletivo. O desejo tem a ver mais com o indivíduo. Eu tenho desejos enquanto indivíduos, mas a minha intuição é sempre alguma coisa que é mais coletiva. O corpo causal, o mental superior, ele tem um registro de todas as nossas memórias. Enquanto o búdico arquiva as aprendizagens de vidas passadas, o corpo causal, ou mental superior, registra as nossas memórias passadas. Nossas memórias passadas ficam lá no mental superior ou causal. Né? Então, vamos desenhar mais ou menos como que seria essa estrutura de descenso que nos é formada. Nós temos um corpo físico, conjugado com duplo etérico. Nós temos um corpo astral, um mental inferior. Isso, junto, todos eles juntos, vai dar aquilo que nós chamamos de personalidade. Depois nós temos, essa personalidade também é chamada de quaternário inferior. Por quê? Porque é formado por 4 corpos. Mental inferior, astral, duplo etérico e corpo físico. Depois nós temos o mental superior, ou causal, o búdico e o átmico. A junção de todos esses corpos vai dar aquilo que nós chamamos de alma, ou a individualidade do ser, né? O ser quanto indivíduo. Acima nós temos o plano monádico, o plano divino. Tudo isso representa o nosso agregado humano, que faz aquele descenso para que o nosso logos divino possa se manifestar através de uma mônada e possa viver determinado número de vidas até se aperfeiçoar e despertar. Depois que acontecer esse despertar, aí nós iremos para outros mundos viver novas experiências naqueles mundos. Então,
eu vou desenhar aqui como que seriam esses planos, partindo do plano físico para os planos mais sutis. Cada plano ele é formado por 7 subplanos. Então, aqui no plano físico, ó, nós temos um plano mais superior, que é atômico. O subplano superior é sempre atômico, né? E depois um subatômico, um superetérico e um etérico. Esses 4 subplanos superiores formam o plano etéreo. Esse plano etéreo está aqui no físico também, faz parte do plano físico. São 4 subplanos do plano físico, que não são visíveis porque são de matéria um pouco mais sutil do que da matéria densa. A matéria densa é formada basicamente pelo subplano gasoso, o líquido e o sólido. Então, os 4 subplanos superiores ficam o nosso duplo etéreo, e nos 3 inferiores, o físico, propriamente dito, que é o corpo mais denso. Um pouco acima nós temos o plano astral, onde nós temos também 7 subplanos, e onde habita o nosso corpo astral. Subindo um pouco mais, nós teremos o mental. Os 3 superiores, nós temos o plano mental superior, ou causal, que é chamado de arupa. Arupa significa não forma. E depois nós temos os 3 subplanos inferiores, que é chamado de rupa. Rupa significa forma. Então, acima o corpo causal e abaixo o corpo mental. Do corpo causal para cima, nós já não temos mais formas. Nós somos só inteligências de luz. A partir do corpo búdico, é só luz, é só vibração superior. O plano búdico também tem 7 subplanos, né? O plano búdico mais superior também é um plano atômico, e lá habita a nossa intuição, nosso corpo intuitivo, ou corpo búdico. Depois nós temos no plano nirvânico espiritual também 7 subplanos, e aonde habita o nosso corpo átmico, ou espírito. Depois vem o paranirvânico, também 7 subplanos. Depois o mara paranirvânico, onde está a nossa mônada, nossas mônadas. E assim é feito o nosso descenso para que o ego ou a alma encarne e reencarne neste mundo para viver as experiências, e depois que essas experiências se concretizarem, haverá uma conexão entre o meu eu inferior, que são aqueles corpos mais densos, com o meu eu superior, que é o meu logos, que é a minha mônada. Despertamos para o estado crístico, segundo a visão de Jesus, e aí não precisamos mais viver uma vida neste mundo, né? Iremos morar com o Pai, como Jesus falava. Eu e o Pai somos um. Vamos fazer essa fusão, porque o despertar para uma existência superior vai acontecer em algum momento em cada um de nós. Bom, então, com isso nós encerramos a segunda aula, e na próxima nós vamos continuar falando sobre o sistema anímico. Se você gostou, por favor, dê um like, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você achar que tem interesse nesse assunto, e vamos dar sequência aos nossos estudos no próximo vídeo. Muito obrigado.